Olá a todos, sejam bem-vindos à minha sexta aula. Sou o Zongo Armando. A princípio, deixo sempre como conselho assistirem as primeiras aulas para acompanhar a dinâmica das aulas, né? Isso vai facilitar com certeza a compreensão da nova e das futuras matérias. Então, por favor, assistam para que vocês possam compreender tudinho. Ok, hoje vamos falar de um tema diferente, meus senhores, tá? Vamos falar sobre o sistema de aquisição de dados sísmicos. Atenção que o que nós vamos explicar agora tem sido o nosso dia a dia, porque é importante que vocês percebam o básico da sísmica para nós podermos explicar com propriedade, né, os outros fundamentos sísmicos que são importantíssimos para aquilo que é o objetivo desta área da geofísica. A princípio, a metodologia utilizada na geofísica tem como base, né, enviarmos um sinal em subsuperfície, ou seja, através de uma fonte controlada por nós, nós mandamos um sinal em subsuperfície, só que este sinal vai interagir com a geologia, né, vai ser afetada e regressa para a superfície já modificada. E essa modificação que foi provocada pela geologia é um dos nossos principais objetivos para trabalhos de levantamento sísmico. Então, o efeito que a geologia causa no nosso sinal, este sim é o nosso principal dado, então o nosso principal objeto de estudo para que nós possamos perceber o que acontece lá em subsuperfície. Porque nós não conseguimos entrar, nós não conseguimos cortar, porque a Terra é grande, não conseguimos fazer isso. Então é importante que nós utilizemos este tipo de artifício para nós podermos saber o que se passa lá em subsuperfície. Agora, vamos saber os requisitos instrumentais essenciais que nós podemos utilizar como base disso. A princípio, para nós fazermos o estudo onde está o levantamento sísmico, inicialmente temos que ter três fundamentos principais. Primeiro, é gerar um pulso sísmico com uma fonte apropriada. Atenção, o pulso sísmico, estamos a falar, através da nossa fonte controlada, vamos enviar um sinal em subsuperfície. Tá? Depois, este sinal que nós vamos enviar em subsuperfície vai interagir com a geologia, depois será captado, então será detectado através de um receptor apropriado. Né? Primeiro, lembrem, vamos enviar o nosso sinal, né? Um pulso sísmico nós vamos enviar, depois esse sinal vai interagir com a geologia e volta a ser recebido pelo nosso receptor, né? Através de equipamento, então, de receptores apropriados. O que vai acontecer depois dos receptores detectarem a informação? Depois dos receptores detectarem as informações, vai acontecer que depois isso vai ser registrado e vai ser apresentado as formas das ondas, né, num sismógrafo apropriado. Ou seja, o equipamento apropriado vai poder nos mostrar os sinais que nós captamos através do nosso geofone. Mas atenção que hoje em dia o nosso sismógrafo tem sido mais softwares. Né? Antigamente eram equipamentos apropriados, né? Tinha modelos tradicionais que explicavam de forma concreta como é que esses instrumentos são, né? Ou então como é que funciona. Hoje em dia tudo funciona mais à base de software através de computador. Mais adiante vamos mostrar mais detalhes sobre isso. Então é isso que eu queria explicar em termos básicos para que vocês possam perceber o que se passa durante a aquisição sísmica. Ou seja, depois de nós captarmos todas aquelas informações, através de diferentes canais, o sismógrafo vai registrar, como nós já acabamos de fazer referência, vai ter a capacidade de registrar todas essas informações e essas informações serão apresentadas, né? Ou então serão apresentadas num mapa específico que possa facilitar perceber, né, o que aconteceu durante a aquisição. Então, este mapa que reúne o conjunto de linhas, né, então de informações que cada geofone recolhe, nós chamamos de sismograma. Ou seja, sismograma, na verdade, é o mapa que resulta, né, do conjunto de informações que nós captamos em subsuperfície. Ora, queria falar uma coisa muito importante, é que o esquema que nós vamos utilizar na sísmica, a forma como nós vamos montar nosso equipamento vai fazer com que nós possamos captar coisas específicas. Ou seja, se você montar um esquema com espaçamento de geofone maior, significa que você vai ter capacidade de captar algumas estruturas e outras estruturas não.
Isso significa que as estruturas que nós vamos captar em subsuperfície dependem muito do nosso planejamento. Então depende muito da forma que nós vamos montar nossa geometria. Por isso é que existe estrutura que podem ser captada e tem estrutura que não pode não ser captada em função daquilo que nós estabelecemos como meta. Então, o mínimo possível, ou então a capacidade, né, mínima a sua geometria, né, terá de captar determinadas estruturas, ou seja, o limite, né, que ele tem de captar determinadas estruturas, nós vamos chamar de resolução de um levantamento. Né? Então, a resolução de um levantamento tem a ver com o limite na qual o nosso dispositivo, então a forma como nós montamos a nossa geometria, vai permitir com que possamos captar determinadas informações. Então, isso é extremamente importante para que nós possamos perceber, em termos concretos, o que é uma coisa e o que é outra. Agora, vamos explicar uma coisa muito importante para que vocês possam também entrar um bocadinho mais dentro do assunto, daquilo que é os objetivos da SISP. Atenção! Primeiro, temos aqui essa imagem que significa função da refletividade. Né? Aqui tudo funciona com base nos princípios matemáticos, então é mesmo uma função. A série da refletividade, na verdade, nós temos aí uma demonstração, né? essa imagem número 1, que mostra linhas, né, horizontais. A linha vertical está a mostrar a sequência da subsuperfície. Né? Estamos a falar de profundidade em termos, mas só que aqui nosso tá referente ao tempo. Né? As linhas horizontais demonstram as diferentes camadas, né? Ou seja, os diferentes refletores, né, das camadas em subsuperfície. O que é que vai acontecer? Se nós enviarmos o tal dito pulso de entrada, o nosso sinal de entrada, que está demonstrado através do sinal número 2, haverá uma mistura entre a função de refletividade, né? Podemos chamar, por exemplo, de f de x, e a função que é o nosso pulso de entrada, que podemos chamar, por exemplo, g de x. Então, a função de entrada e a série de refletividade, que são já os refletores da Terra, quando interagirem, que nós chamamos de convolução, né? A interação entre esses dois sinais chamamos de convolução, que é representada através de transformada de Fourier, que na verdade não passa de uma multiplicação e a soma sucessiva desses diferentes comportamentos que a nossa subsuperfície vai nos apresentar. Então, essa interação, meus senhores, essa interação entre esses dois sinais vai resultar num outro sinal que é captado através do nosso geofone. Esse sinal é que nós chamamos de traço sísmico. Atenção, meu senhor, essa é a informação mais importante durante o trabalho da aquisição sísmica, é obtermos traço sísmico. Ou seja, em cada vertical, né, porque o geofone é posicionado de forma vertical, significa que em cada vertical nós teremos que ter como resultado um traço sísmico. E o traço sísmico, na verdade, representa comportamento da subsuperfície, que é mistura do pulso que nós mandamos da onda básica que nós enviamos e a série de refletividade que é a Terra, que algumas vezes chama-se de filtro, né? De filtro. Então, o trabalho de geofísico em termos ideais é que nós já sabemos que dentro do traço sísmico nós temos dois sinais, que é a Terra, né, de forma ideal, e o nosso sinal enviado. Então, se nós conseguirmos criar condições para remover o sinal que nós enviamos, isso vai fazer com que nós possamos ter a imagem da Terra. Né? Ou seja, isso é muito bonito falar, parece que é muito fácil, mas as coisas não são exatamente assim. Mas em termos ideais é isso mesmo que acontece. Por isso é que durante o trabalho de processamento, quando se aplica-se os algoritmos como de convolução, migração, faz-se análise de velocidade, todos estes parâmetros que são aplicados têm como objetivo eliminar o efeito da onda básica para que nós possamos ter informação da subsuperfície com mais clareza. Então, depois desse todo trabalho, conforme eu acabei de explicar, né, o geofísico vai elaborar um mapa, né, ou vai elaborar um mapa onde vai apresentar um conjunto de traços sísmicos. Então, a folha, ou então a imagem com o conjunto de linhas sísmicas, né, ou então com o conjunto de traço sísmico, atenção, não é linha sísmica, traço sísmico. Então, este
desenho nós chamamos de secção sísmica, até também poderia ser a linha sísmica, né? Chamamos de secção sísmica. Então, a secção sísmica, meu senhor, é o conjunto de traço sísmico. Nós temos ali, a partir dessa informação, nós conseguimos perceber onde é que como é que a estratigrafia da Terra está formada, né? Onde é que nós temos alguma coisa valiosa, onde é que nós não temos. Bem, olhando assim, parece que é impossível, claro. É preciso pessoas que foram bem treinadas para fazer essa interpretação. Isso não quer dizer, como eu já disse, que a partir dali podemos ver o comportamento da Terra, não quer dizer que qualquer um que consegue ver. Pessoas que foram treinadas, receberam formações muito fortes, né? Para que eles possam fazer a interpretação dessas imagens com uma certa facilidade. Porque até mesmo os próprios especialistas que estão no mundo de geociência, muitos deles ainda têm dificuldade a fazer análise dessas imagens. Então, por isso precisa de pessoas bem treinadas para que eles possam fazer interpretações. Essa imagem até já tem aí as delimitações, os horizontes já definidos. Tá? Então, mostra que já foi interpretado. Com a interpretação feita, pode-se definir já a geologia local e elabora-se depois uma linha, ou seja, uma imagem geológica da zona em causa, para que nós possamos compreender em termos concretos o que é que se passou, o que é que não se passou. Tá? Basicamente isso. Vamos falar sobre parâmetros de aquisição, que é um dos elementos importantes quando se trata também de sistema de aquisição. Ou seja, temos aqui um modelo tradicional, temos as fontes, né? À esquerda, e temos os receptores. O que acontece? Nós temos ali um ponto, tentem observar, temos aí um ponto que foi estudado. Significa que cada fonte foi programada ou foi montada para receber o sinal desse único ponto. Ou seja, quantas vezes esse ponto foi estudado? Claro, com a fonte número 1 foi estudado uma vez, com a fonte número 2 foi estudado pela segunda vez, com a 3 pela terceira. Ou seja, temos um único ponto que foi estudado 4 vezes. Então, vamos ter 4 informações de um único ponto. Se nós pegarmos todas as informações desse único ponto, somarmos, vai dar uma única informação. Essa única informação dessa mesma vertical, atenção, não é ponto, é vertical, porque na verdade não vamos ter só informação daquele pontinho, vamos ter também de ponto para baixo. Nessa vertical nós vamos chamar de traço sísmico, né? Ok, acho que aqui nós estamos entendendo. Mas o que eu quero explicar aqui? O que eu quero explicar é que, se você observar, existe uma distância entre o primeiro canal e a primeira fonte, né? Essa distância nós chamamos de offset, né? Ou seja, a distância entre fonte e qualquer canal nós chamamos de offset. Atenção. Agora, se nós pegarmos o offset, que é a distância entre fonte e o canal, dividirmos ao meio, vai dar uma distância intermédia. Tá? Essa distância intermédia tem um ponto projetado na superfície e tem um ponto projetado no refletor. Então, no nosso refletor, então, no ponto onde houve a incidência. O que eu quero explicar com isso? O ponto médio, ou então a linha intermédia, conforme vocês podem ver ali a projeção que eu fiz, né? A linha intermédia que nós temos ali, que representa metade do offset, o ponto projetado na superfície nós vamos chamar de CMP. CMP é o quê? É o ponto médio comum, né? Assim que nós chamamos. Ponto médio comum é o ponto que está na linha, na zona intermédia entre a fonte e o receptor, mas na superfície, né? Esse termo vem de inglês, significa common midpoint, né? Ponto médio comum. Agora, nessa mesma condição, se nós analisarmos o ponto que está no refletor, já não na superfície, mas já em subsuperfície, nós vamos chamar de ponto comum em profundidade, né? Ou seja, common depth point, né? Então é o ponto comum em profundidade. O CDP, além de ser chamado de ponto comum em profundidade, também pode se chamar ponto estudado em subsuperfície, ou seja, é o ponto em que nossos receptores receberam a informação. Então, se nosso receptor recebe a informação deste ponto, isso implica dizer que este ponto foi estudado. Então, por isso é que podemos chamar de CDP ou ponto estudado em subsuperfície. Olha, gravem esses dois termos, CMP e CDP, são termos muito importantes.
importantes, são um termo muito frequente na sísmica, não só na sísmica 1, então na aquisição, vão encontrar esses termos no processamento, vão encontrar esses termos na interpretação, então é importante que vocês percebam exatamente o que significa uma coisa. Parece simples de perceber, mas é importante que gravem mesmo, tá? Isso é importante, ok. Então, CMP é o ponto médio comum, nesse caso é o ponto em superfície, já o outro em profundidade. O CDP, que eu acabei de falar, que é o ponto comum em profundidade, que, ou seja, é um ponto estudado em subsuperfície. Atenção, essa expressão é muito boa, é o ponto estudado em subsuperfície. Nós aqui só temos um único ponto, porque pronto, nosso esquema só ilustra um único ponto, mas poderíamos ter também outros pontos a serem estudados em subsuperfície. Então isso implica dizer que haveria distância entre esses mesmos pontos, tá? Entre esses mesmos pontos estudados em subsuperfície. Então, a distância entre os mesmos pontos estudados em subsuperfície nós chamamos de intervalos entre CDPs. Né? Intervalo entre CDP corresponde à distância entre os pontos estudados em subsuperfície. Ok. Bem, ainda na senda de parâmetros de aquisição, eu já disse que a distância entre fonte e qualquer canal chamamos de offset. Mas temos aqui alguma distância que merece algum destaque porque tem algumas expressões especiais. Ou seja, a distância entre a fonte e o primeiro canal, ou seja, a fonte número 1 e o canal número 1, essa distância nós chamamos de offset mínimo. Ou seja, qualquer distância entre fonte e o canal chamamos de offset, mas a distância entre fonte número 1 e o canal número 1, a menor distância que nós temos ali em causa, chamamos de offset mínimo. Já a distância entre a fonte e o último canal, atenção, a distância entre a fonte e o último canal nós chamamos de offset máximo. Offset máximo corresponde à distância praticamente que representa o comprimento do nosso dispositivo, né? Então esse conceito também são importantes porque sempre vão aparecer, né? O vídeo é offset máximo, offset mínimo, então não tem novidade, a explicação é basicamente essa e conforme a ilustração vocês conseguem perceber qual é a intenção que se quer aí. Bem, números de canais. Número de canais é muito simples, corresponde à quantidade de canais que nós vamos utilizar durante a nossa aquisição. Mas é importante lembrar que se nosso dispositivo tiver, por exemplo, 50 canais, nós não temos a obrigação nenhuma de utilizar 50 canais. Nós podemos dar conta que a nossa zona de interesse só precisa de 20 canais, então só utilizamos 20 canais. Significa, ao fazermos a legenda sobre os dados utilizados neste levantamento, nós não vamos colocar os dados porque o nosso dispositivo tem 50, não, temos que colocar 20 que nós utilizamos na nossa aquisição. São informações muito importantes. Então, esse dado é importante porque vocês vão utilizar para fazer cálculos de outras coisas. Então, é importante saber que o número de canais corresponde ao número de canais que nós utilizamos durante a nossa aquisição. Comprimento de resisto. Olha, comprimento de resisto é uma distância temporal, é um valor temporal. O que esse valor corresponde? A distância de resisto corresponde ao tempo desde, né? Ou então, desde o momento em que o nosso canal começa a fazer o registro até que termina, esse tempo que ele leva para começar a gravar uma determinada informação, terminar a gravação, esse tempo é que nós chamamos de tempo de registro, né? Então, é muito fácil também perceber isso, porque isso utiliza-se também com muita frequência. Intervalo de amostragem. Intervalo de amostragem, meus senhores, corresponde à distância entre duas amostras sucessivas. Bem, para nós compreendermos o que é intervalo de amostragem, primeiro temos que compreender o que é amostra. E para nós compreendermos uma amostra, temos que ter um traço sísmico. Com traço sísmico, o especialista, a pessoa que vai fazer a interpretação, o homem que vai fazer o processamento, em função daquilo que ele observar como seu interesse, ele vai definir o seu intervalo, né? Ele vai ter comprimento de registro, por exemplo, 2 segundos, então ele pode determinar um intervalo de amostragem de 4 milissegundos. Então, o intervalo de amostragem depende muito mais da pessoa que está fazendo a análise, porque ele sabe se fazer essa amostra, posso perder informações, aqui eu não posso perder informações. Então, na verdade, são cortes, né, que nós vamos fazer do nosso traço em função do nosso comprimento do registro, e nós vamos chamar de amostra. Agora, a distância
entre duas amostras sucessivas, aí sim nós vamos chamar de intervalo de amostragem, né? Intervalo de amostragem. Então, esta é a informação também crucial para dados sísmicos. Bem, diagrama de exploração é uma representação daquilo que nós fizemos no campo. Ou seja, se nós pegarmos, queremos, né, pegar naquilo que nós acabamos de estudar e pegar todas as informações e representarmos um gráfico, né? Ou seja, representarmos uma figura que possa exibir quantos disparos nós fizemos, como é que o nosso dispositivo foi movendo, de que lado foi movendo. Quer dizer, a representação, a imagem daquilo que nós fizemos, você pode projetar isso numa folha. Então, este desenho nós chamamos de diagrama de exploração, né? Chamamos de diagrama de exploração. Este diagrama não está bem elaborado, porque o objetivo aqui não era falar de diagrama de exploração. Aqui é só para fazer uma ilustração, mas o diagrama de exploração tem mesmo essa base, né? Tem essa base, só que se calhar poderia ter mais coisas se tivéssemos fazer um levantamento mais completo. Ok, nós temos aí fonte 1 e fonte 2. Atenção, fonte 1 e fonte 2 não é que nós utilizamos duas fontes. Na fonte a única, mas foi movimentada. Primeiro fizemos um disparo, depois pegamos a mesma fonte e movemos para uma outra posição. Então não houve, na verdade, mudança de fonte, né? A mesma fonte, mas foi movimentada para a direita. O que que acontece? Se você observar, vamos notar que haverá uma distância entre a posição 1, né, em que a fonte estava, e a posição 2, em que a fonte se encontra neste instante. Isso implica dizer que o intervalo entre as fontes, que na maior parte das explorações ou então dos levantamentos são regulares, esse afastamento, nem sempre, mas algumas vezes são regulares. Essa distância entre as fontes nós chamamos de intervalo entre pontos de tiro, né? Intervalo entre pontos de tiros corresponde à distância em que nós vamos afastando as nossas fontes. E a mesma coisa vai acontecer também com os receptores. Os receptores não são colocados juntos, né? São colocados com uma determinada distância. Se for na sísmica de reflexão, a maior parte das vezes dessa distância é regular. Então, essa distância também entre fontes chamamos de intervalo entre canais, que corresponde à distância entre os canais. Ok, se nós tentarmos observar naquilo que é a subsuperfície, então na camada de interface, então na interface entre as duas camadas, assim podemos dizer, vamos perceber que na primeira incidência, atenção, olha no primeiro CDP ponto estudado em subsuperfície. Primeiro ponto estudado em subsuperfície chamamos de CDP, foi estudado uma única vez, porque o nosso movimento, ou seja, quando se moveu o nosso dispositivo, a fonte foi numa posição que ao fazer disparo já não tinha condições, ou então já não dá condições para que o primeiro ponto e o segundo ponto sejam estudados mais uma vez. Por isso é que primeiro disparo, primeira fonte foi estudada uma vez, melhor, primeiro ponto foi estudado uma vez, né? Primeiro CDP, segundo CDP foi estudado uma vez, terceiro uma vez, quarto uma vez, todos eles no primeiro disparo vão ser estudados uma única vez, né? Isso aí que está certo. Agora, no segundo disparo, já não dá condições para que o primeiro ponto e o segundo ponto sejam estudados, porque nós movemos para frente, né? Mas já o terceiro ponto volta a ser estudado, o quarto também volta a ser estudado, o quinto volta também a ser estudado. Isso implica dizer que o CDP1 e o CDP2 foram estudados uma única vez, já o CDP2, 3, 4, 5 foram estudados, esses CDP foram estudados 2 vezes. Então, o que isso significa? A quantidade de vezes que um ponto é estudado em subsuperfície, nós chamamos de cobertura. Ou seja, o primeiro CDP tem cobertura 1, porque foi estudado uma única vez. O segundo CDP tem cobertura 1 também, porque foi estudado uma única vez. Já o terceiro CDP, o quarto e o quinto, tem cobertura 2, porque foram estudados 2 vezes. Se tivesse um outro disparo e um outro ponto que já foi estudado 2 vezes, fosse mais estudado mais uma vez, então teria cobertura 3. Então a ideia da cobertura é importantíssima, porque na verdade, quanto mais vezes o ponto é estudado, mais informações o geofone vai ter sobre aquele ponto. Quanto mais informações nós tivermos sobre aquele determinado ponto, melhor, porque nós teremos mais qualidade de informações sobre aquele mesmo ponto. E a questão de mover nosso dispositivo
ajuda muito nessa questão da cobertura, né? Porque acaba dando informações com mais qualidade e dando uma certa, passa uma certezazinha que acaba sendo importante. Mas além deste dado, também queria destacar que quando se faz estudo sísmico, nós não podemos estudar exatamente a nossa zona de interesse, né, de uma vez só, porque isso faz fazer com que nós tenhamos dificuldade de estudar essa zona com uma certa qualidade, né? Recomenda-se a fazer estudo da zona de interesse, mas estudando também as suas laterais. Então, um dos melhores métodos utilizados é mesmo este. Não se começa logo na zona de interesse, começa-se antes, vai-se tirando já informações das zonas que estão antes da zona de interesse, e isso vai fazer com que nós possamos ter informações mais completas, não só da zona de interesse, mas também das zonas que se avizinham, e isso vai fazer com que nós tenhamos mais cobertura da zona de interesse, porque a zona de interesse vai ser estudada mais vezes à medida que vamos movendo o nosso dispositivo. Bem, basicamente isso. Ok, seguindo, aqui nós temos configurações sísmicas. Bem, eu queria começar com a configuração chamada End-on Spread, né? O End-on Spread é a configuração muito mais utilizada nas aquisições sísmicas, quanto nos levantamentos de dados sísmicos. O Split Spread, ou melhor, o End-on, ou então a configuração End-on, o nosso dispositivo fica à direita ou fica à esquerda, né? Ou seja, nós temos fonte à esquerda e os receptores todos estão à direita. Isso implica dizer que nós temos uma única direção, né? Ou temos o nosso dispositivo está num único lado, né? Esses nós chamamos de configuração, então arranjo End-on Spread, em que nós temos a fonte num lado e temos os receptores no outro lado, né? Conforme podemos visualizar ali, temos a fonte à esquerda e temos os receptores à direita. Então, este modelo, essa geometria de colocar o nosso dispositivo no terreno, chamamos de split spread, ou melhor, end-on. Estou sempre a confundir com o outro, que na verdade é quase o inverso disso, end-on spread, que algumas biografias brasileiras chamam de lanço lateral, né? O termo lateral vem mesmo por causa daquilo que eu acabei de explicar. Agora, a configuração split spread é o inverso daquilo que eu acabei de explicar. Aí só temos um único lado, mas aqui já nós temos dois lados, ou seja, temos a fonte no meio, significa que aqui nós temos um tiro central. Lá nós temos um tiro lateral, porque nós temos a fonte numa das laterais, já que nós temos a fonte na parte central, né? Por isso é que chamam também de lanço simétrico, porque nós temos fonte à esquerda, temos receptores à esquerda, temos receptores à direita e temos a fonte no meio. Por isso é que a nossa configuração aqui é chamada de split spread. E se nós tentarmos observar a imagem que nós temos aí à direita, vamos perceber que essa informação é uma secção sísmica obtida utilizando a configuração split spread. Essa configuração, o resultado sempre será assim, nunca vai mudar. O resultado sempre será uma espécie de árvore de Natal, né? Porque se fosse a outra configuração, nós não teríamos dois lados, teríamos um único lado, porque na verdade nós só conseguimos captar dados de um único lado, diferente desse que nós conseguimos apanhar dos dois lados, nesse caso colocando a nossa fonte no centro. Ok, sistema distribuído. Sistema distribuído é também um conceito muito simples, né? Porque nós já temos falado disso quase sempre, mas esta é a aula apropriada mesmo para falar sobre a questão de como nós podemos montar nosso dispositivo no terreno. Por isso é que mais uma vez vamos fazer realce a isso. A princípio nós temos o GeoPhone, que são nossos receptores, são nossos canais. Por norma são numerados, né? Numerar os GeoPhones é importante porque o nosso computador, que tem um software adequado para fazer a leitura das informações, consegue nos mostrar como é que está cada receptor, qual é o receptor que está bem posicionado, qual é que não está bem posicionado. Se haver alguma anomalia, ele consegue detectar, olha aí, está mal posicionado, nós conseguimos dar conta e montar com uma certa facilidade.
Bem, aí temos diferentes jogos, são nossos amplificadores, 1, 2, 3, 4, nós podemos utilizar mais, olha, são 3 aqui, mas nós podemos utilizar mais em função dos nossos interesses, né? Esses jogos são nossos amplificadores, o fone capta informação, e nós já falamos sobre o princípio de funcionamento de geofone, então acredito, para aquele que não assistiu, vai assistir, para não sermos mais repetitivos, né? Então o geofone capta a informação e ele manda diretamente para o amplificador, que é o nosso Jode. Atenção que o Jode funciona como uma caixa preta, caixa mágica, né? Mas só que é amarela, infelizmente, mas pronto. Funciona como caixa preta. Ele tem algoritmos apropriados para que a informação que ele recebe, que é quase informação elétrica, porque na verdade aquilo funciona com vários princípios da força mecânica, a força mecânica que é transformada a partir do ímã em força elétrica, informação elétrica, e essa informação elétrica passa nesse dispositivo, esse dispositivo tem aquela magia conforme nós já sabemos, e vai ajudar a transformar essa informação para que o nosso software, né, mostre esses dados como dados sísmicos, não mais informação elétrica, senão fica complicado depois fazermos as interpretações se passar como informação elétrica como tal. Então, essa é a configuração básica, faz conexão com os geofones são conectados, vamos ver também aqui ok. Em levantamentos sísmicos, as saídas de vários detetores alimentam um sistema multicanal de gravação, ou seja, o que acontece? Nós temos um sistema de gravação onde o nosso software foi criado para que ele possa receber informações de vários detetores, né, em pouco tempo. Então, o equipamento, quanto a isso, não é problema, consegue captar as informações com uma certa qualidade nesse sentido. As saídas dos detetores individuais alimentam um cabo de multinúcleo, ou seja, todos os nossos receptores estão conectados a um único cabo, e esse cabo é conectado com a nossa fonte, quer dizer, a nossa fonte não, está conectado com o nosso Jode que acaba fazendo aquele processo todo, conforme eu já acabei de explicar. Ok, na imagem número 1, na imagem que nós temos ali, né, tem aí onde eu coloquei número 1 é o cabo, na verdade, é que vai fazer com que haja conexão entre os geofones, né? Conforme podem visualizar, e o número 2 dos nossos geofones estão fixos no solo e eles estão conectados com o cabo que vai depois se encarregar de levar a informação de cada um. Imagina, né? Um único cabo tem essa obrigação de levar a informação para o nosso software, mas tem que mostrar que, olha, essa informação é do canal número 1, essa é do canal número 2. É uma ciência muito sofisticada para você acreditar que um único cabo tem esse poder, né? São cabos com fibra óptica, acredito eu, né? Com equipamentos adequados para este fim. Aí temos uma fita métrica, não sei se conseguem ver, uma fita métrica, fita branca. Ela está ali porque durante a aquisição, antes da aquisição, melhor, nós temos que fazer um planeamento, e no planeamento nós conseguimos estabelecer quais são as condições que vamos montar nosso equipamento, a distância entre geofone, essa coisa toda. Então, quando chegarmos no campo, nós não podemos chegar e começarmos a montar o geofone, nós temos que seguir a ordem daquilo que foi planeado em função do nosso interesse. Então, o geofone deve ser colocado à distância pré-estabelecida, e essa distância deve ser medida com uma fita métrica, conforme vocês estão a visualizar. Como eu já estava a fazer referência, hoje em dia os nossos softwares já estão muito avançados para isso, eles conseguem acompanhar a aquisição em situ, né? Ou seja, nós temos aí o nosso sistema conectado, o nosso computador é conectado a partir da rede, né? Olha aí aquela imagem número 2. Então a nossa caixinha mágica também que tem esse poder de fazer com que o software reconheça o Jode e a partir dali possam haver esse intercâmbio, então essa capacidade de leitura das informações com uma certa facilidade. E não só o cabo número 1 é que conecta o Jode com o geofone, como eu já fiz referência, para que nós possamos também ter informações de geofone a serem encaminhadas para lá.
Ok, o que acontece? Se nós pegarmos o nosso equipamento, colocarmos no terreno, é assim que nós montamos o nosso isofone, a partir do computador você consegue detectar já que o isofone número 1 está captado, 2 também está captado, 3 também está captado. Agora, se o software começar a gravar todas aquelas informações, vai fazer com que na hora de processamento e interpretação tenhamos muitas dificuldades. Temos muita dificuldade porque fica difícil depois, quando há ruídos demais no nosso sinal para podermos fazer processamento. Daí a necessidade, né, de haver esse sensor, ou seja, esse cabo que estamos a ver aí preto, é conectado com a nossa fonte. Nesse caso utilizamos uma marreta, nós conectamos esse cabo com a nossa fonte para que o nosso dispositivo não tenha autorização para gravar antes de nós podermos excitar o solo. Ou seja, assim que se bate com a marreta na placa metálica, o nosso dispositivo ele recebe praticamente autorização para começar a gravar por causa deste sensor. Então, a partir desse dado que nós conseguimos captar as informações com uma certa qualidade e nós conseguimos também, mas atenção que os ruídos são inevitáveis, façam sempre gravado, só que a diferença é que se não fosse essa metodologia, gravaria-se os ruídos antes de fazer o disparo. O bem que com essa metodologia, com o sensor, acaba gravando o ruído só mesmo durante também a propagação do nosso sinal. Então essa é uma das principais vantagens de nós termos essas condições todas. Bem, então aqui é só para visualizarem como é que a conexão acontece, né? Como é que nós conectamos nosso isofone com o cabo mágico, né? Cabo mágico para podermos compreender como é que isso acontece. Bem, aqui nós sabemos que no campo temos que utilizar baterias, porque às vezes ficamos distantes da cidade, não há energia, então precisamos utilizar bateria, precisamos levar bateria porque nosso geode, né, a nossa caixa preta, nosso mágico aí só funciona se haver carga. Então temos que conectar o geode com a bateria para que ela possa ser alimentada. Ok, depois de nós conectarmos o geode, o geode com a bateria para que eles estejam alimentados em termos elétricos, vamos conectar ele com o computador. Aí nós vamos ligar, né? Basta ligar, temos aí a luz que nos dá sinal que de fato está se alimentado e também em termos de conexão está tudo bem. Para que nós possamos começar a nossa atividade com uma certa facilidade. Bem, para fechar eu queria deixar aqui uma informação que tem a ver com o sistema da aquisição de dados, né? Mas em termos concretos, não é, se calhar não era uma obrigação para essa aula, mas com certeza é uma coisa rápida, então vamos lá. Ou seja, a profundidade estudada em sismo. Eu queria realçar como nós podemos saber qual é a profundidade que nós estudamos. A princípio, o segredo para sabermos qual é a profundidade que nós estudamos durante um determinado levantamento, temos que saber qual é a distância entre fonte e os canais. Ou seja, a distância entre fonte e o canal é o segredo para nós sabermos qual é a distância em profundidade que nós atingimos para estudar um determinado fenômeno, né? Ou ao estudarmos uma determinada zona. Quanto maior for a distância entre fonte e canal, maior é a profundidade, mas infelizmente a qualidade baixa, né? Mas em termos de profundidade é isso que acontece. Então é isso que eu estava a dizer, mas em termos mais práticos, né? Quando se faz um trabalho prático, quando queremos saber qual é a distância que nós atingimos, nós temos que pegar o comprimento do nosso dispositivo e dividir por 3. Isso aqui é a experiência mostra, a prática demonstrou que essa fórmula aqui de alguma forma se comprova, né? Pode se utilizar para saber qual é a zona que nós estudamos em subsuperfície, qual é o limite da profundidade que nós estudamos, ou o limite aproximado que estudamos em subsuperfície. Ou seja, pegamos o comprimento do nosso dispositivo e dividimos por 3. Bem, para terminar, eu queria deixar para vocês, né, um resumozinho. Hoje falamos sobre sistema de aquisição, parâmetros de aquisição, configurações sísmicas e sistemas distribuídos. Para já, sistema de aquisição, nós fizemos referência aqui
é importante que nós saibamos que o objetivo principal da aquisição é nós obtermos o sinal, né, o nosso sinal que enviamos de volta, mas já influenciado pelo comportamento da subsuperfície, então pelo filtro natural que é a Terra, que depois esse sinal vai ser processado e vai nos dar informações que nós pretendemos. Para que nós possamos ter essas informações, nós temos que conhecer os parâmetros adequados para adquirir isso. Em termos concretos, nós destacamos aqui dois parâmetros importantíssimos, que é o CDP e o CMP. Nós fizemos referência que CMP é o ponto médio em superfície, né? CMP em superfície, e CDP é o ponto médio em profundidade. Depois havia aquela história de família de CDP, família de CMP, isso vamos falar mais tarde, mas isso é importante para que vocês também possam perceber depois isso que eu acabei de fazer referência. Configurações sísmicas, nós falamos que tipo de arranjo, pode ser arranjo end-on spread, né, que nós temos fonte à direita, por exemplo, e o receptor à esquerda, ou o inverso também vale, mas essa é a configuração básica. E o split spread é a configuração na qual nós temos a fonte no meio, né? Temos a fonte no meio, temos os canais à volta, né? A volta não, ou seja, nas laterais. Sistema distribuído, nós acabamos de ver que no sistema de levantamento sísmico todos os geofones são conectados com um único cabo, e esse cabo é que transporta as informações para a nossa caixa preta e leva para lá. Mas atenção que esse modelo que acabei de apresentar da aquisição é mais aquisição em onshore, ou seja, em terra, mas no mar as condições são diferentes, então a aquisição também muda, né? O básico é o que acontece em onshore, né? O que acontece em onshore básico, mas se calhar no outro vídeo vamos mostrar de forma um bocadinho resumida como é que acontece no mar, para tirar se calhar as dúvidas. Só para realçar que no mar nós não utilizamos geofone, usamos hidrofone, por causa do nosso modelo, por causa de ser mar, também por causa da fonte que nós utilizamos. E não só hoje em dia, além da sísmica convencional, essa que nós estamos aqui a discutir, já tem sísmica moderna, chamada de sísmica remota, que já não precisa de conexão entre cabos, né? Os cabos os geofones já são conectados através da internet, né? São conectados sem cabo. Então a tecnologia nesse sentido está avançada, e é importante que nós possamos dominar isso, mas temos que estar atentos que há outras formas de buscar dados sísmicos através desses métodos. Mas atenção que todos eles ainda, graças a Deus, estão em utilidade, por isso é que não há problema de aprender tanto um como o outro. Ok, só me resta agradecer, né? Como sempre, tenta partilhar com as pessoas que fazem geociência, que percebem a matéria, deixa nos seus comentários se tem alguma sugestão, tem algum tema que eu possa apresentar, mas atenção, tema relacionado à sísmica, né? Porque eu recebi um pedido de um dos seguidores solicitando método eletromagnético. Realmente eu pretendo publicar aulas com temas relacionados à geociência no geral, mas se calhar chamando convidados, né? Convidados. Eu especificamente, a minha área eu quero focar na sísmica, então é mais nisso em que as aulas vão ser baseadas. Agora, vou tentar partilhar conhecimento geral sobre a geociência, mas se calhar já chamando pessoas que percebem melhor a coisa para que eles possam, com mais qualidade, né? Com mais dados, poderem partilhar sobre essas informações conosco. Então, por favor, deixe comentário, tema relacionado à sísmica, atenção, né? Para que eu possa gravar mais temas. Tem aí uma sugestão de livro, deixe para mim. Todo mundo sabe como é que livros de geociência são difíceis de encontrar, tá? Então eu tenho os que eu utilizo, deixo sempre aí na descrição. Quem precisar pode ir lá dar um pulo e ver, e pode procurar o livro, se encontrar, utilize, são bons livros.
Então, espero por vocês. Muito obrigado e até a próxima aula.